nós estamos na série O Futuro que Nos Espera. Aqui, ó. O futuro que nos espera. Semana passada nós começamos essa série. Vamos até o culto de ação de graças com a declaração de que Deus nos trará 2019 profeticamente agora. O nosso futuro em oração, em fé, começa agora. E é por isso que eu creio que quando nós olhamos para aquilo que Deus tem para fazer e nós declaramos hoje aquilo que Deus tem para fazer, nós trazemos o nosso destino pela fé agora e profetizamos aquilo que Deus tem em nosso destino lá em 2019, 2020, 2021 e até a volta de Jesus. E eu quero então com vocês nessa noite fazer declarações proféticas sobre 2019. Mas antes disso, eu quero só fazer um adendo, lembrando que ontem nós tivemos uma marcha para Jesus. Foi especial, mas não teve o impacto que nós gostaríamos que tivesse. E como Vida Plena, eu senti que nós não fizemos o que nós podíamos fazer para chegar naquele lugar e declarar o nome de Jesus. Por outro lado, hoje de manhã eu chamei uma das irmãzinhas que estava na marcha ontem, estava no culto pela manhã, e eu chamei ela para esse altar. Dona Lúcia, 83 anos de idade. Quando eu cheguei e vi Dona Lúcia marchando, ela disse para mim: cadê o meu povo, pastor? Eu falei: também quero saber, Dona Lúcia. 83 anos, ela pega ônibus para vir para a igreja. Ela está conosco antes da gente vir para a comunidade. Quando nós éramos ainda de outro lugar, ela já estava conosco. E ela se mantém fiel, ela e sua família, parte da sua família aqui. Fica a dica, queridos, 83 anos, marcha por algo que é importante, com chuva, sem chuva, com criança, sem criança, velhinha ou jovem. Eu quero encorajar você. Existem posicionamentos que nós precisamos fazer como igreja e não deixar de fazer. Amém? Fica a dica. Abra a mão, que hoje eu vou pregar sobre... Irmãos, aprendam a ir para a marcha. Não, brincadeira, vou pregar sobre outra coisa. Abra tuas mãos, eu quero orar com vocês nessa noite. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela tua bondade nesse lugar. Te agradecemos, porque o Senhor está nos levando ao nosso futuro. Sabemos que o Senhor tem coisas boas, porque o Senhor é um bom Pai, e nós confiamos na sua bondade. Nos ensina a linguagem do teu Espírito nessa noite, nos ensina as verdades do teu reino nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Quando Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou, se assentou à direita de Deus, Ele está reinando e nos chamou para reinar com Ele. É isso que Efésios diz. Ele diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, estamos assentados nas regiões celestiais para reinar com Cristo. Queridos, Ele prometeu que Ele enviaria o Espírito Santo, e os discípulos estavam reunidos, e Atos capítulo 2 fala sobre a reunião dos discípulos em uma festa importante para os judeus, aonde vinham judeus crentes, ainda não coloca, quando vinham judeus crentes de todos os lados, judeus de Roma, judeus do Egito, judeus de muitas nações que acreditavam no Senhor e vinham para celebrar essa festa. Os discípulos não estavam ali por causa da festa, estavam ali esperando a promessa do Espírito Santo. Então, em um dia, às 9 horas da manhã, eles estavam adorando. Eu fico imaginando o que era aquela adoração naquela manhã. Que adoração profunda, que adoração tocante, que adoração que os céus estavam se unindo com a terra, e de repente 9 horas da manhã, o Espírito Santo vem, e quando o Espírito Santo vem, o futuro vem com ele, o futuro que havia sido profetizado muitos anos antes, pelo profeta Joel, vem naquele dia. O futuro que eles estavam esperando veio naquele dia com o derramar do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é derramado, línguas estranhas, línguas de fogo vieram sobre os discípulos.
Então, aquelas pessoas das nações que estavam ali começaram a ouvir, cada um no seu próprio idioma. E eles falaram: o que é isso? Eu ouço eles adorarem a Deus no meu idioma. Eles receberam, porque é isso que aconteceu em Atos 2. O derramar do Espírito veio sobre os discípulos, eles falaram línguas estranhas. E as nações começaram a ouvir na sua própria língua, na sua própria linguagem. Então, o apóstolo Pedro pega a palavra e ele prega sobre o reino, ele prega sobre Jesus. Ele diz: gente, o que nós estamos vivendo é o futuro que foi profetizado lá atrás. Quando o profeta Joel disse que o Espírito Santo viria, seria derramado sobre toda a carne, o futuro nós estamos vivendo hoje, agora. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas, porque houve poder de Deus. O profeta Joel havia profetizado, declarado que aquele momento aconteceria, e ali inaugurou uma época de manifestação do Espírito Santo sobre a igreja. Um espírito de poder, um espírito que tem uma linguagem, um espírito que flui, um espírito que manifesta, um espírito que está presente, o Espírito Santo que é amigo, o Espírito Santo que nos guia para o nosso destino, o Espírito Santo que habita em quem entrega a vida para Jesus, o poder do Espírito Santo, que nos leva a ter uma linguagem espiritual e não mais carnal. O futuro que nos espera, nós precisamos entender sobre as linguagens do Espírito. E a linguagem do Espírito está descrito em Atos capítulo 2, versículo 17. Diz assim: nos últimos dias, diz Deus, era uma profecia do profeta Joel: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, inaugura-se um tempo novo. E todos os povos que entregam a sua vida para Jesus receberiam o derramar do Espírito Santo. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Diga comigo: profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Diga comigo: visões. E os vossos velhos terão sonhos. Diga comigo: sonhos. Aqui nós vemos uma linguagem do Espírito: profetizar, ter visão e sonhar. Profetizar, ter visão e sonhar. Uma pessoa que é governada pelo Espírito, uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ela precisa ter a liberação do Espírito Santo, que é profetizar. O que é profetizar? Profetizar é trazer o que o céu pensa sobre a terra, é declarar com seus lábios profecias, não é entrar em transe, falar em línguas estranhas e começar o chacandão, eu que te digo que você será uma... Não é isso. Profetizar é trazer o coração de Deus sobre uma pessoa. E é por isso que uma das linguagens do Espírito é profetizar. E eu não vou falar sobre isso nessa noite. A outra linguagem do Espírito é ter visão. Não é uma visão quando os seus olhos estão fechados e você entra em transe e você tem uma visão dos céus aqui na terra. Não é esse tipo de visão. É você ser uma pessoa visionária, uma pessoa que tem visão do alto, uma pessoa que está vendo o que Deus está vendo, está enxergando o que Deus está enxergando. Mas eu também não vou falar sobre isso nessa noite. Mas essas duas coisas são linguagens do Espírito. Mas uma das linguagens do Espírito é sonhar. E não está falando sobre sonhar dormindo, sonhar à noite. É verdade que existem sonhos espirituais. Muitas vezes Deus fala conosco por sonhos, aqueles sonhos que batem em nossa mente, fica a semana toda, o mês todo, porque a gente sabe que é um sonho além do natural. Mas alguns sonhos nos incomodam, chegam a nos assustar e não tem a ver com o espiritual, tem a ver com o nosso subconsciente, tem a ver com o que nós vimos no dia anterior, tem a ver com a feijoada que nós comemos. Alguns sonhos têm a ver com isso. Eu assisti algo sobre facas, e essa noite eu tive um sonho que estava gente morrendo com facada. Eu levantei assustado, eu falei: é do Espírito Santo. Não, pare de assistir coisa com faca. Você está entendendo? Tem coisas que ficam no nosso subconsciente. Vocês estão comigo aqui? O duro que tem gente que tem sonho, se é do Espírito, o Espírito Santo vai revelar para você. Não tem o dom de interpretação de sonhos.
Tem de interpretação de línguas, de sonhos ainda não teve. E tem gente que chega para o pastor, eu tive esse sonho, qual é a interpretação? Irmão, vai orar para ver se é da feijoada ou é de Deus, se é de Deus, Deus vai revelar. Nós temos sonhos. Agora, quando aqui a linguagem do Espírito está falando, a linguagem dos sonhos, queridos, nós precisamos aprender a sonhar os planos de Deus, a sonhar os projetos de Deus, a ampliar a nossa visão, a declarar profeticamente, mas a sonhar o que Deus está nos chamando para sonhar. Eu quero falar sobre 3 coisas que a linguagem do Espírito em sonhos nos traz. O Espírito Santo nos revela quem Deus é, o futuro que nos espera. Tem que ter uma revelação de quem Deus é, de quem nós somos e do futuro que nos espera. Diga comigo, quem Deus é, quem eu sou e do futuro que me espera. Uma pessoa só pode ir para os seus sonhos quando entende quem Deus é. Muitas pessoas não são capazes de sonhar porque não entendem quem Deus é. Entendem o Deus da religião, entendem o Deus que aprenderam desde pequeno, um Deus que, se você errar, você precisa fazer muito para melhorar. Vivem cheios de culpas, condenações. Não vivem o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, um Deus que quando você se arrepende, Ele te perdoa, Ele diz, filho, eu sei quem você vai se tornar. Muitas pessoas estão grudados ainda em um Deus religioso. Muitas pessoas, não por maldade, mas porque não estão desenvolvendo a sua fé num Pai de amor. Deus é um Pai de amor. Um Pai que entende a nossa maturidade ou a nossa imaturidade. Um Pai que conhece o coração, que sabe, só Deus sabe quando o homem se arrepende, se entrega, chora, e ainda que esse arrependimento seja 10.000 vezes, mas ele está se arrependendo diante de Deus. O homem condena, o homem julga, e algumas pessoas não são capazes de sonhar, porque elas dizem, não, eu não mereço. Então elas têm um senso de não merecimento, porque elas não conhecem quem Deus é, e elas não sabem quem elas são em Deus. Elas não sabem o seu propósito, o seu destino, elas não acreditam no seu potencial, elas não acreditam como Deus acredita nelas. Se você entendesse o coração de Deus por você, você ampliaria a sua mente para confiar em Deus. Você expandiria a sua mente dizendo, Deus acredita em mim, Deus pensa coisas boas a meu respeito, Ele sabe do meu destino, Ele não olha para os meus fracassos, para as minhas falhas. O homem faz isso. Eu olhei para a Carla aqui, um dia ela cantou aqui profeticamente, ela diz, podem ter riscado você da agenda de Deus, da agenda deles, não foi isso, cara? Podem ter riscado você, podem ter te riscado da agenda dele, mas nunca te riscarão da agenda de Deus. O homem pode julgar você, o homem pode falar a teu respeito, mas Deus continua acreditando sobre a sua vida, porque Ele sabe o que você pode se tornar. Então Ele diz, ei, filho, tenha a linguagem do Espírito, aprenda a sonhar, porque os sonhos ativam um poder sobrenatural. Os sonhos criam ambientes poderosos. Joel, quando profetizou, ei, vai acontecer um dia, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne, os meus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. E naquele dia começou a acontecer. Queridos, a linguagem dos sonhos traz o futuro para agora. Quando você entende quem Deus é, quem você é, quando você entende sobre o seu futuro, que Deus está criando um caminho no meio do deserto, que Deus está trabalhando na sua vida, construindo coisas, você se abre para sonhar mais, você avança em fé, você acredita no que Deus vai fazer na sua vida. O inimigo está sempre falando do seu passado, mas Deus está falando sobre o seu futuro. Deus está sempre apontando para aquilo que você vai se tornar. E é por isso, queridos, que a segunda coisa que a linguagem do Espírito faz, que quando nós aprendemos a sonhar, nós sonhamos para honrar a Deus.
e para abençoar outras pessoas. Diga comigo, honrar a Deus e abençoar outras pessoas. Deus quer colocar uma linguagem de sonho em nós, olhar para 2019 e dizer: Deus, eu creio que o Senhor está preparando para mim, e colocar diante de Deus os meus projetos e sonhos, com um objetivo: Senhor, eu te honrarei. Senhor, eu honrarei, tudo que o Senhor colocar em minhas mãos, eu te honrarei, eu darei honra ao teu nome, glórias ao teu nome, e as ações verão, através da linguagem que eu estou expressando, que o Senhor é um Deus que abençoa, que prospera, que libera o sobrenatural. Queridos, quando nós sonhamos qualquer coisa que seja, para a profissão, uma casa nova, algo que Deus quer entregar para você, sonhos muito pessoais, de uma viagem, dos filhos prosperando, você que é solteiro, aquele casamento abençoado, com aquela pessoa incrível, eu te pergunto, teu namoro e o teu casamento vai honrar a Deus? Suas viagens, quando Deus colocar você numa mesa com gente importante, você vai honrar a Deus? Quando Deus te estabelecer, Deus vai ser honrado, porque sonhos vieram na sua vida. Quando Deus der a casa e o carro que você espera, Deus será honrado. Quando Deus der a saúde que você clama, você vai honrar a Deus com tudo que você tem. Olhando para a irmã Lúcia, não é uma mulher que tem necessidade financeira, é de uma família muito conhecida da cidade, é uma pessoa que tem alguns bens, uma mulher fiel. Quando começou o projeto do Eu Faço Parte, ela disse: pastor, você sabe que pode contar comigo, eu estou enfrentando uns problemas com alguns aluguéis aí, mas pode contar comigo. Quando eu vi a Lúcia ontem, 83 anos, de chinelinho, andando lá, eu disse: oh Deus, que nós aprendamos a te honrar, desde a juventude até a nossa velhice, com pouco e com muito, honrar a Deus. Deus pode entregar os sonhos para você, queridos. A Bíblia também nos ensina que a linguagem do Espírito nos sonhos é para honrar a Deus e para abençoar outras pessoas. O que vier em suas mãos, você vai abençoar outros. Você vai abençoar quem precisa e quem não precisa. Você vai ser generoso com aquilo que Deus colocar em suas mãos. Você vai continuar acreditando nos projetos do reino de Deus, enviar missionários, construir igrejas, para que mais pessoas se convertam, e então o movimento de Deus aconteça na terra. E é tão importante nós entendermos que a nossa vida e a nossa disposição em sonhar é uma linguagem espiritual. Nós temos um hábito, já há muitos anos, desde quando nós fomos para o encontro com Deus, de todo ano fazer o caderno dos sonhos, ou a cartolina dos sonhos, e esse ano eu fiz sobre o futuro que me espera. E eu separei um caderno. Alguns de vocês são mais tecnológicos, gostam de colocar nas notas. Eu gosto de caderno. Eu separei um caderno para colocar o que Deus fala comigo, para colocar orações. Eu tenho a minha lista de oração. Eu tenho coisas. Esses dias uma irmã chegou com um sonho na sala de oração. Aquele sonho me incomodou. Eu anotei aqui, coloquei a data. Eu disse: Deus, o que o Senhor tem sobre isso? Eu tenho esse caderno e eu quero abrir um pouquinho. E tem coisas muito secretas aqui. Mas eu quero abrir um pouquinho sobre o que eu tenho colocado e orado sobre o futuro que me espera. Porque eu acho tão importante a gente saber para onde a gente está indo. E o que eu quero encorajar você é que você traga 2019, não apenas passeando e dizendo: oh, ok, Deus me abençoa 2019, abençoa meu emprego, abençoa as coisas, seja específico naquilo que você quer. E apresente diante de Deus em oração. É verdade, eu não vou conseguir falar tudo para vocês, porque tem coisas muito pessoais. Tem coisas que eu não tenho nem coragem de falar para vocês, porque eu acho grande demais, eu acho que vocês vão me achar doido. Mas eu vou tentar colocar pelo menos algumas coisas aqui. E eu coloquei assim: o futuro que me espera é uma vida espiritual inspiradora e profunda.
E eu oro sobre isso, queridos. Que eu seja um pregador que transforme vidas. Que eu tenha uma unção que cura a alma e o físico. Que transforma pessoas e revoluciona. Eu oro por uma igreja, o futuro que me espera é uma igreja relevante, que conheça Jesus e amadureça no conhecimento de Deus. Um templo para 10.000 pessoas. E 10% de São José dos Pinhais congregando na vida plena. Eu quero um lugar que tenha escola com princípios cristãos, orfanatos, casas de repouso, clínica para dependentes químicos, que a igreja seja atuante na política, tenha uma ação social forte, que tenha uma universidade, que faça missões para o Brasil e para o mundo, uma sala de oração 24 horas com músicos, cantores e intercessores proféticos, muitos campos da vida plena pelo Brasil, escrever um best-seller, ter os filhos na presença de Jesus, queimando por Ele, seja na profissão ou no ministério, que o Mateus e o Murilo sejam prósperos em abundância, que possamos ser generosos em nossa casa, com os bens que Deus colocará em nossas mãos, ser um gestor top de equipes, ser influente para a igreja e na sociedade, tá bom até aqui. Escrever os seus sonhos, separar um tempo para ter os seus sonhos, orar por eles, jejuar por eles, clamar por eles, fazer com que o teu futuro venha agora. O futuro que te espera, qual é o futuro que te espera? É o que? É no teu celular? Ou está só na tua mente com um devaneio? Queridos, nós podemos sonhar a linguagem que Deus disse que era uma linguagem importante, a linguagem do Espírito, para abençoar pessoas. Eu sei, existem coisas que talvez Deus não vai me dar, não porque Ele não pode, porque Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível, mas talvez não esteja nos planos dEle para a minha vida, mas eu não vou deixar de pedir, de sonhar, até que eu tenha maturidade para entender, isso não é para você, Márcio. Um templo para 10.000 pessoas não é para você, Márcio. E se Ele não me der isso, eu não vou me decepcionar com Ele, porque eu aprendi a amá-lo mais do que amar as coisas que Ele me dá. E a gente aprende isso só tendo tempo com Ele. O futuro que te espera é um futuro de ser parceiro com Jesus, com os sonhos de Deus. Se Ele te der, louvado seja Deus. Se Ele não te der, você vai aprender a amá-lo tanto, que não importa o que você tem. Mas isso não nos impede de sonhar, porque nós sabemos quem Ele é, sabemos quem nós somos, sabemos do futuro que nos aguarda, sabemos honrá-lo em todo momento e sabemos abençoar as pessoas. Tudo que vem em nossas mãos, nós abençoamos as pessoas. Nós ofertamos muito pelos nossos filhos, sempre foi assim. Eu aprendi isso com Naine, porque ela sempre fazia ofertas por coisas específicas da nossa casa. Ela diz: amor, agora nós vamos ofertar pelo nosso futuro financeiro. Fazemos uma oferta com propósito. Amor, agora nós vamos sacrificar pelos nossos filhos. Pegava uma oferta mais pesada e ofertava nos líderes de jovens, de adolescentes, de crianças. Eu me lembro uma vez que o pastor Samuel veio e ofertou, ela era pastora da música, e ofertou pela vida do Simon. Você percebe o que esse menino tem sido? E como ele está na marcha para Jesus. Foi lindo ver o Simon ministrando lá. Mas eu me lembro quando o Simon ainda era pequenininho, o pastor Samuel chegando dando uma oferta de sacrifício. Nós somos abençoados, mas ele sacrificou uma oferta e disse: pastora, você é pastora do louvor, e eu sacrifico agora pela vida do Simon, e eu declaro, ele vai ser um músico na casa de Deus. Uma oferta, uma semente tem poder.
Eu tenho falado sobre semente aqui. Sementes são poderosas para trazer o seu futuro. Sexta-feira estava um ambiente da presença de Deus, Assembleia de Deus fazendo louvor aqui nesse altar. Estava lindo o jeito da Assembleia. Estava lindo aquilo. Tinha tanta presença de Deus. Quando terminou o louvor, nós fomos até os líderes de adolescentes. E nós entregamos uma oferta. Eles estão indo viajar, uma viagem que eles estavam esperando tanto. A Naine falou para mim: amor, vamos ofertar pelo Murilo na vida deles, para que eles possam ter uma viagem abençoada, que eles possam viver um tempo especial lá. Vamos ofertar pelo Murilo? Então nós fomos e sacrificamos pelo Murilo. E dissemos: olha, essa oferta é pelo Murilo, para que ele cresça, para que ele avance, para que ele seja uma bênção. Eles choraram, receberam, mas eu sei que o efeito da semente virá em grande colheita sobre a nossa vida. Sabe, queridos, tem coisas que o futuro que te espera você não tem ideia. Eu já falei isso tantas vezes. A Naine sempre orou para que o Mateus estudasse nos Estados Unidos. Nós não tínhamos condições. Aos 13 anos, o futuro que ela declarou e sonhou até os 13 anos, aconteceu aos 13, quando alguém veio e deu uma bolsa de estudo numa universidade americana. Depois dos 13 aos 18, esperamos acontecer. E eu sei que tem sementes que ainda vão frutificar na vida dos nossos filhos. Porque o que nós sonhamos, nós nos movemos para isso. Se você sonha, anote no caderno, ore por isso, jejue por isso, gaste tempo na sala de oração por isso, se mova dando ofertas por isso, faça algo, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista daquilo que Deus está colocando no seu coração, ainda que pareça ser loucura, ainda que pareça ser um futuro distante. Sonhe, deixe que, se Deus não tem no seu caminho isso, você vai estar maduro para entender quando não chegar. Mas até o não, continue crendo, continue declarando, pela sua família, pelo seu empreendimento. Alguns de vocês que estão aqui, queridos, são empreendedores que não nasceram ainda, são donos de empresas que não nasceram ainda. Algumas famílias que estão aqui farão uma revolução no reino de Deus, e hoje famílias que aparentemente são destruídas. Eu fui visitar o Renato, nosso líder do apoio. Quantos anos a esposa orou por ele? 25 anos ela orou por ele. E hoje fui visitá-lo no hospital, que estava com problema no joelho. Ele disse: pastor, eu preciso estar domingo à noite porque eu lidero a equipe. Eu falei: Renato, acalma. Quando que aquela mulher do lado da cama no hospital podia pensar: gente, meu marido por 25 anos, eu esperei que ele se convertesse, mas quando o futuro chegou, foi em abundância. Não desista, espere pela tua família, espere pelo teu empreendimento, espere pelas tuas viagens, espere pelo teu futuro, pela tua profissão, espere, mas trabalhe por isso. Tenha uma linguagem espiritual, se mova para fazer algo. Sabe, queridos, é impressionante quando nós entendemos isso, a linguagem do Espírito. Nós precisamos crescer a nossa capacidade de sonhar. Diga comigo: crescer a capacidade de sonhar. Algumas pessoas, eu trouxe algumas bexigas aqui. Algumas pessoas, elas têm a capacidade de sonhar com a sua mente está tão dentro de uma estrutura, que elas sonham tão pequeno, porque a sua mente não deixa ela sonhar, tem estrutura, diz: não, eu não tenho merecimento, eu não posso, eu tenho culpas que eu carrego, eu tenho frustrações que eu não recebi, e alguns estão sonhando diante de Deus assim. Outros ousaram mais, eles estão recebendo a palavra, eles estão aumentando um pouquinho a sua capacidade, estão crescendo, estão expandindo, estão dizendo: olha, Deus pode fazer. Outros estão tendo mais experiências com Deus.
está maior do que aquele. E talvez a sua mente precise, pela fé, expandir mais. E dizer, Deus é poderoso para fazer. Deus já me entregou coisas. Aumentar a sua lista de sonhos. Trazer 2019 para agora, para esse culto, para os próximos cultos e dizer, ei, aonde eu fiquei que eu parei de sonhar? Aonde eu fiquei que eu parei de declarar? Alguns têm recebido a palavra, a semente tem caído no solo do seu coração e algo está expandindo em você. E você está dizendo, deu dor de cabeça. E você está dizendo, uau, pastor, eu estou crendo. Antes eu acreditava que eu tinha esse tipo de merecimento, mas agora pela graça de Deus, eu vejo que não tem nada a ver comigo. Deus está expandindo a minha mentalidade. Eu estou aumentando a minha lista de sonhos. Eu estou colocando coisas que eu digo, uau, eu não posso acreditar que eu possa fazer isso. Queridos, tem profissões, tem revoluções, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que você diz, não, eu não posso deixar as coisas do meu passado me dominar. Eu coloquei aqui, alguns de vocês não sonham alto, porque pensam, não, eu só tenho que sonhar para eu sobreviver. O que eu estou esperando em Deus é realmente aquilo que muitas vezes o meu ego deseja, a minha vaidade deseja. Alguns sonhos já caducaram, alguns sonhos de vocês estão tão dentro da estrutura da mente que já caducaram. Você tinha tanta vontade de crescer, avançar, conquistar, ter, florescer, produzir, e caducaram. O que aconteceu? Aonde você ficou preso? Alguns sonhos nem são mais específicos. Algumas pessoas vão sair daqui e vão dizer, sabe aonde eu estou? Estou ali, naquela estrutura menor, e não vão mudar. Eles acreditam que aquilo já está bom para si mesmo. Deus quer expandir a tua capacidade de futuro, daquilo que está te esperando lá na frente. O que está te esperando no seu destino? Qual é o futuro que te espera? Alguns, queridos, decidiram crer em Deus de uma forma sobrenatural. E deixa eu dizer uma coisa, Deus usa as coisas naturais para mover o sobrenatural. Deus me dê graça agora. Sabe o que o poder do Espírito é? Dínamos, dinamite. Quando nós entregamos, pelo poder do sangue de Jesus, os nossos sonhos, Ele é poderoso para colocar uma dinamite, para destruir as estruturas. Porque as estruturas dos nossos sonhos não podem ser do tamanho da nossa mente. As estruturas dos nossos sonhos têm que ser explodidas pelo poder de Deus, e nós entrarmos num lugar sobrenatural, nós entrarmos num lugar aonde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem. Não é a estrutura da mente humana, é a visão do Espírito, é a profecia do Espírito, e são os sonhos do Espírito. Queridos, Deus está nos entregando algo, Deus está liberando algo. Quando Jesus estava em Jerusalém, Ele estava andando e de repente Ele chega em uma cidade, e Ele encontra ali um cego. Ele tira o cego da onde o cego estava. Ele diz, ei,
para eu te curar, eu vou te tirar da onde você está. Escute isso. Para Deus quebrar com o Espírito Santo a estrutura da nossa mente, Ele precisa nos tirar da onde nós estamos. Ele precisa nos arrancar da incredulidade, da passividade, da falta de merecimento, da falta de conhecimento de Deus, da falta de compreensão de quem você é, e da falta de visão de futuro. Ele te tira, e Ele tirou aquele cego. Então Ele diz: ei, naturalmente eu posso liberar a palavra e você será curado. Eu posso colocar as mãos sobre os seus olhos e você será curado. Mas quando Jesus tira o cego, Ele cospe nos olhos do cego. E o cego diz: mas precisava disso? Não, ele não falou, mas eu imagino o que ele pensou. Queridos, Jesus nos tira da onde nós estamos. Jesus pega coisas que parecem ser impossíveis. E quando o cego tira aquilo dos olhos, e Jesus pergunta: o que você está vendo? O cego diz: oh, eu estou vendo homens em forma de árvores. E Jesus diz para ele: veja mais uma vez, olhe mais uma vez. Sabe essa estrutura? Essa estrutura, muitas vezes os nossos sonhos começam embaçados. Por que eu estou querendo empreender dessa forma? Por que eu estou querendo, está nascendo o desejo no meu coração de começar algo novo? E você parece que está tudo meio embaçado. E Jesus diz: olhe mais um pouco, veja mais uma vez. Então Jesus pergunta: o que tu vês? Ah, agora sim. Queridos, quando Jesus quebra a estrutura da nossa mente, nós entendemos quem Deus é, quem nós somos, o futuro que nos espera. Tudo que vem às mãos, nós honramos a Deus, nós abençoamos pessoas e nós expandimos a nossa mente. E nós começamos a nos mover para declarar sobre o nosso futuro. Seja no teu caderninho, seja no teu bloco de notas, seja numa cartolina enorme, seja orando uma vez por semana, orando 7 vezes por semana, seja jejuando uma vez por mês, seja jejuando 7 vezes durante um mês, seja abrindo mão de algo por muito tempo. Eu vou ficar sem refrigerante o próximo ano, eu vou me mover para o meu destino e vou fazer algo que realmente incomode o reino espiritual. Qual o futuro que te espera? Para onde você está se movendo? Aonde vai nascer de novo a esperança do seu futuro? O sobrenatural quer tocar a terra. E Deus vai usar as coisas que não parecem do seu jeito. Ele pode colocar a mão, mas Ele pode cuspir. Mas o importante é que Ele nos conduza ao nosso destino. Tem um futuro que nos espera. E ele começa agora. Diga comigo: o meu futuro começa agora. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a minha linguagem é dos sonhos. Vamos nos colocar em pé, queridos. Abra suas mãos aonde você está agora. Feche os seus olhos. 2019 começa agora. 2020 começa agora. 2030 começa agora. Quais são os sonhos do teu coração? Quais são os sonhos que Deus está colocando em você? Quais são os sonhos da sua própria vontade e que você não precisa ter medo de colocar diante de Deus? Mas Deus, isso parece ser muito. Deus parece ser uma coisa até megalomaníaca. Sonhe.
Se Deus tem para você, vai acontecer. Se Ele não tem, você vai amá-lo do mesmo jeito. Queridos, aprenda a sonhar com Deus, a ter a linguagem do Espírito, a confiar nele, a ser parceiro de Deus na jornada. Aprenda isso. Aprenda isso pelos seus filhos, aprenda isso pela sua profissão. Eu declaro nessa noite sobre a sua vida, receba pela fé, que o Senhor te dará sonhos e que os seus sonhos vão glorificar a Deus. Eu declaro que os seus sonhos vão desafiar a cultura. Eu declaro que os seus sonhos, aparentemente impossíveis, se tornarão possíveis. Eu declaro sonhos sobre a sua família, sonhos sobre as suas empresas, sonhos de viagens, sonhos de casamento, sonhos mais íntimos do seu coração, ministeriais. Declare agora, declare os seus sonhos diante de Deus e se comprometa com Ele, dizendo: Deus, eu coloco na tua presença o meu destino, o meu futuro. Eu profetizo, eu declaro, eu abençoo o meu futuro. Deus, eu declaro agora sobre aquilo que está à minha frente, tudo que o Senhor preparou, eu declaro agora, e eu confio que o Senhor está me conduzindo nessa jornada. Pai, nós confiamos na tua presença, nós confiamos em tudo que o Senhor fará em nós. Por isso eu lhe peço, Senhor, nos ajude a construir nossa vida em Ti. Queridos, faça compromissos com Deus agora. Coloque diante de Deus que você vai parar um tempo, vai pensar no teu futuro, vai fazer uma visão de futuro, vai colocar coisas que aparentemente são impossíveis. Da forma que você acha que você vai se sentir mais confortável, é num caderno, é numa cartolina, é recortando revistas e colocando coisas que você quer no futuro nessa cartolina. É talvez você colocando no seu bloco de notas. Eu não sei. E como você vai apresentar isso diante de Deus? Como você vai orar por isso? Como você vai atrair o futuro? Faça sonhos pela igreja que você tem. Ore junto, projete junto com a vida plena. Declare sobre a sua família. Profetize. Tenha visão daquilo que Deus vai te entregar. E eu declaro sobre a sua vida: Deus vai dar poder do Espírito Santo para explodir as estruturas da sua mente e para liberar poder para o seu futuro. É a minha declaração e é o que eu profetizo sobre a sua vida, e quem crê diz amém, amém. Deus abençoe.